Olá, muito prazer estar falando com você novamente nesse vídeo, canal Seja Católico. Meu nome é Juliano, eu sou ex-testemunha de Jeová convertido ao catolicismo e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é por conta da liturgia diária de hoje, 28 de março, quinta semana da Quaresma, última semana da Quaresma, e a Igreja nos propõe a leitura de um excerto do Antigo Testamento, um fato que se deu entre o povo de Israel no Antigo Testamento, e eu gostaria de ler junto com você. É o livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Veja você o que é contado aqui por Moisés. Moisés, o líder de Israel, o mediador da antiga aliança, aquela aliança que se cumpriu em Jesus Cristo, que substituiu a Moisés como o mediador perfeitíssimo. Lembre-se daquilo que disse o próprio Moisés pouco antes de morrer: o Senhor vos levantará um profeta semelhante a mim. É claro que Jesus é muito melhor e muito maior do que Moisés, porém, a importância que Moisés teve para o povo de Deus, para a antiga nação de Israel, para o propósito da salvação, para a economia da salvação, foi tamanha que Jesus exerceu um munus, que era uma continuidade, uma confirmação, uma conclusão perfeitíssima daquilo que foi feito por Moisés lá atrás. Veja o que diz a palavra de Deus. Leitura do livro dos Números. Partiram do Monte Hor em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enojados desse miserável alimento. Eles se referiam ao maná, aquela provisão alimentícia que o Senhor havia dado ao seu povo de Israel para que eles sobrevivessem durante a peregrinação, aquela procissão no deserto que durou mais de 40 anos. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram a muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Veja, por que esse é um relato indispensável? Claro, como tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos relata, nos coloca, é indispensável, mas por que esse ponto ele tem uma relevância tão grande? Você saberia dizer quais foram as primeiras heresias, ou seja, as primeiras mentiras que permearam a fé cristã ao longo da sua história? A primeiríssima heresia de todas foi a heresia ariana. Um bispo católico chamado Ário traiu a fé da igreja, traiu a fé dos apóstolos, traiu a fé daqueles que conviveram, que viram, que tocaram, que estiveram com Jesus antes e depois da sua morte e ressurreição, e passou a ensinar que Jesus não era Deus, certo? Essa foi conhecida como a heresia ariana. Aquilo escandalizava, e realmente deve nos escandalizar ainda hoje, os cristãos de uma tal maneira que foi convocado ali o primeiro concílio da Santa Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica, o primeiro concílio após a Era Apostólica. Nós tivemos lá aquele concílio no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15,
E tivemos depois este concílio no ano de 325, se não me falha a memória, que é o concílio de Nicéia, que se propôs a discutir, não no sentido de avaliar e etc., não, mas no sentido de refutar peremptoriamente e definitivamente a heresia ariana, ou seja, negar de uma vez por todas que aquele ensinamento era verdadeiro, o ensinamento segundo o qual Jesus não é Deus. Repare você que é triste que os cristãos tenham que se deparar com heresias tão antigas e que já foram rebatidas e refutadas e desmentidas e provadas mentirosas há tanto tempo, e nós ainda tenhamos que nos deparar com esse tipo de situação ainda hoje, tendo em vista muitas religiões, muitos grupos religiosos que se dizem cristãos e que ao mesmo tempo negam a divindade de Jesus, assim como o bispo Ário naquele momento. Tantos anos depois, nós estamos no ano de 2023, ou seja, já faz praticamente 1.700 anos, 17 séculos, que essa questão foi resolvida no âmbito do cristianismo. E mesmo assim, pessoas teimam, insistem nessa mentira teológica, nessa heresia, nesse absurdo que é negar a divindade de Jesus Cristo. Um exemplo muito claro é o grupo religioso das Testemunhas de Jeová, né, que nega a divindade de Jesus. Enfim. Mas existiram outras heresias que se seguiram a essa. Essa foi resolvida lá no concílio de Nicéia. Um fato interessante que ocorreu nesse concílio é que um bispo chamado Nicolau, que ficou conhecido como São Nicolau, diante da insolência do bispo Ário em defender aquela posição com unhas e dentes, ele se levantou da sua cadeira e deu um tapa na boca do bispo Ário. Porque existem momentos em que não adianta você conversar com certas pessoas diante dos absurdos que são ditos. E o bispo Nicolau, depois ficou conhecido como São Nicolau, foi canonizado pela Santa Igreja Católica, a sua santidade foi reconhecida no âmbito da igreja. Ele teve aquela atitude para reagir de maneira definitiva, praticamente, reagir de uma maneira firme e de uma maneira decidida, resoluta, àquele absurdo que estava sendo dito a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, essa não foi a única heresia que se difundiu no meio do cristianismo. Pouco depois não, mais ou menos uns 500 anos depois desse concílio de Nicéia, ocorreu a situação das invasões muçulmanas. As invasões muçulmanas levaram ao fato de que os muçulmanos, que não são cristãos, que não cultuam, que não adoram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não o consideram como nosso Senhor e Salvador, eles invadiram a Terra Santa, que pertencia aos cristãos, invadiram a Terra Santa e se apoderaram da Terra Santa. Aos poucos, como você sabe, muçulmanos não negociam. Eles foram impondo os seus conceitos, não apenas de vida e de moral, mas também os seus conceitos teológicos sobre as pessoas que moravam ali. Um dos conceitos teológicos muçulmanos mais firmes é o conceito da iconoclastia, ou seja, a rejeição, a repulsa a qualquer tipo de ícone de uso devocional, de uso religioso. Eles refutam isso de maneira peremptória. Então, esse conceito teológico deles, veja, 800 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, entre 700 e 800 anos depois, tantos séculos depois, esse conceito começou a contaminar alguns cristãos. Primeiro contaminou alguns judeus e a partir dos judeus contaminou alguns cristãos que passaram a achar essa ideia aceitável, a ideia de que
nós não devemos de maneira nenhuma utilizar ícones, imagens na adoração. Essa heresia se espalhou, né? A heresia da iconoclastia, e a igreja realizou um segundo concílio em Nicéia, que foi o concílio, ele não foi o segundo concílio da igreja pós-apostólica, mas ele foi o segundo concílio realizado em Nicéia, onde essa heresia também foi definitivamente rebatida, respondida, refutada e, como é que eu posso dizer, rejeitada pela verdadeira igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? No que a igreja se baseou para fundamentar que não há pecado, não há uma ação idólatra no fato de se usar imagens, de se usar ícones na adoração? Veja, primeiramente é preciso que se tenha na cabeça, toda pessoa que se depara com esse assunto, veja, não é você em 2023, ou seja, mais de 2000 anos depois de Jesus Cristo, dos apóstolos e etc., e tantos mais 1000 anos após a formação do povo de Deus em Israel na Antiga Aliança, chegar você e dizer, não, eu não considero isso razoável. Veja, a sua opinião não significa muita coisa, né? A fé cristã não é algo que nós criamos, não é algo que nós confeccionamos de acordo com aquilo que nós entendemos ser mais conveniente ou inconveniente, mais razoável ou irrazoável. Não é disso que se trata. A fé cristã é algo que foi revelado por Deus, primeiramente a Moisés, depois aos profetas. Na verdade, foi primeiramente a Abraão, o pai da fé. Mas na organização do povo de Deus, a organização sistemática do povo de Deus, a partir de Moisés, em seguida aos profetas, a fé verdadeira no Senhor Deus do universo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela era revelada por ele aos seus representantes e eles transmitiam ao povo que estava sob os seus cuidados. E o povo não podia, na verdade não é que não podia, não fazia sentido que o povo escolhesse, não, vamos debater, vamos procurar aqui debater e compreender e etc e tal. Veja, não se trata disso, é uma questão de obediência, porque a fé, a verdadeira adoração, ela foi revelada por nosso Senhor, o Deus do universo, e ele não a revelou a todas as pessoas de uma vez, ele a revelou aos seus representantes, e eles transmitiram essa fé ao povo em geral. Então o povo em geral tinha a obrigação, por óbvio, de, se quisesse manter-se no favor de Deus e praticar a adoração da maneira correta, obedecer às diretrizes teológicas, espirituais, devocionais e religiosas colocadas ali pelos profetas do Senhor. No passado, como nós lemos aqui, né, aconteceu essa situação da serpente de bronze. Então você repare que para que o povo fosse livrado de um flagelo enviado pelo próprio Deus, ele mesmo, o Senhor Deus do universo, ordenou que se fizesse uma imagem de bronze de uma serpente, que ela fosse hasteada e que o povo, para que fosse livrado do flagelo das serpentes, direcionasse o seu olhar, ou seja, cultuasse naquele momento a imagem da serpente de bronze. O Senhor Deus do universo deu esta ordem ao seu povo Israel. O mesmo Deus que anos antes, ao dar a lei ao mesmo povo, aquelas mesmas pessoas, debaixo da autoridade daquele mesmo líder, Moisés, disse a eles que não fizessem o quê? Imagens? Não fizessem ídolos. É importante que se faça essa distinção, né? É importante que se faça essa distinção. Por quê? Porque esse termo imagens, ele é generalizado no entendimento de muitas pessoas para justificar a iconoclastia. Não se pode fazer imagens e usá-las na adoração. Não.
Não é que não se pode fazer imagens, não se pode fazer ídolos. Mas as imagens, elas não precisam tornar-se ídolos. Elas podem ser mantidas e utilizadas como ícones. Ou então você me explique por que é que o mesmo Senhor, Deus do universo, Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo que disse que não se fizessem imagens, mas querendo dizer ídolos, certo? Ídolos. Por que que ele, ao ordenar, ao instruir a construção da Arca da Aliança, que era a sua presença física no povo de Israel, ordenou que a Arca da Aliança trouxesse consigo imagens de querubins? Explique-me também, depois, ao longo, a história de Israel foi se desenvolvendo, depois o Templo de Jerusalém, aonde o Senhor Deus do Universo habitou também, ali era a sua presença física, porque era onde estava a Arca da Aliança, essa mesma Arca da Aliança dentro do Templo de Jerusalém. Esse Templo de Jerusalém, ele era repleto de imagens, ele era ornado de imagens por todo lado. E os israelitas, como salmistas, se você procurar isso nos Salmos, você vai encontrar, eles se curvavam diante do Templo de Israel, assim como se curvavam diante da Arca da Aliança, onde estavam aquelas imagens dos querubins. Curvavam-se diante do Templo de Israel, onde estava ali aquele monte de imagens ornando a casa de Deus. Como explicar a compatibilidade entre essas duas coisas? Simples, porque no Antigo Testamento, na lei que o próprio Deus do universo deu, essa palavra imagens, ela não é usada no sentido de imagens em geral. Isso é um erro também de tradução. Existem dois tipos de imagem. A imagem que é eikon, ou seja, ícone, e a imagem que é eidolon, ou seja, que é ídolo. Os povos pagãos praticavam a idolatria porque eles tinham um uso não devocional, eles não utilizavam as imagens como ícones, eles as utilizavam como ídolos. Eles davam a elas a reverência e a adoração que é devida somente a Deus. Entende? Então veja, aqui nós vemos uma situação ordenada pelo próprio Deus para que uma imagem de uma serpente de bronze, feita no meio da nação de Israel, fosse cultuada naquele momento para que o povo fosse livrado de um flagelo. Você consegue perceber, com base nisso, de que essa história de que não se pode usar imagens na adoração é uma furada, é uma mentira teológica, é um desentendimento teológico, é uma falta de conhecimento por parte da pessoa que se propõe a interpretar por si própria este assunto? Você consegue perceber? O próprio Deus que proibiu a feitura de imagens foi o mesmo Deus que ordenou a feitura de imagens de querubins na Arca da Aliança, o próprio Deus que habitou corporalmente através da mesma Arca da Aliança no Templo de Jerusalém, que era todo ornado com imagens. O próprio Deus que conduziu essa nação, que se curvava diante da Arca do Pacto, a Arca da Aliança, que tinha as imagens, se curvavam diante daquelas imagens, se curvavam diante das imagens do templo. Você consegue perceber que esse entendimento iconoclasta não faz sentido para a fé cristã? Você consegue perceber que essa história de não se deve fazer imagens, ela se aplica a ícones, ou ela se aplica a ídolos e não a ícones? Qual foi o pecado que a nação de Israel cometeu logo depois da saída do Egito, logo após o êxodo do Egito, ao fazer o bezerro de ouro? Porque o uso que eles fizeram do bezerro de ouro foi um uso idólatra, não foi um uso devocional. Eles disseram: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E não, aquele não era o Deus que os tirou da terra do Egito. Então aquilo foi uma ofensa gravíssima contra Deus. Eles imaginaram Deus de uma determinada forma e o reproduziram ali através daquele bezerro de ouro.
Eles praticaram um ato de idolatria. Por quê? Porque a devoção que eles prestaram àquela imagem parou naquela imagem. Ela não representava nenhum protótipo que estava no céu. Até porque Deus não é um bezerro. Então repare que é preciso que essa questão ela seja bem compreendida. Essa questão da serpente de bronze é importante que se revele também o seguinte: como é que você lê, como é que você deve ler a Sagrada Escritura? Veja, a Sagrada Escritura não é um livro simples de se ler, é um livro que precisa ser lido com cuidado, com cautela e com método. Qual é o método correto que a Igreja sempre ensinou, a Santa Igreja Católica, para se ler a Sagrada Escritura? É preciso que você extraia da Sagrada Escritura 2 tipos de sentido. Primeiro, o sentido literal, ou seja, o que foi que efetivamente aconteceu. É o sentido literal histórico. Você precisa entender que isso aqui não se trata de um filme, não é uma ficção, não. Isso são registros de fatos que efetivamente aconteceram. Então, o que foi que aconteceu? Em segundo lugar, você extrair o sentido espiritual dos textos, ou seja, o que é que isso significa. Porque os significados, as significações daquilo que é narrado, transcrito na Sagrada Escritura, não se resume à sua dimensão literal. Extrapola a sua dimensão literal. Atinge uma dimensão espiritual, transcendental. Então, o que é que nós podemos aprender espiritualmente falando dessa leitura que nós estamos fazendo? Esse sentido espiritual, por sua vez, você pode quebrá-lo em 3. Primeiramente, o sentido alegórico. Veja, tudo aquilo que foi escrito na Antiga Aliança apontava para um cumprimento futuro em Jesus Cristo. Tudo. Então, cada fato vivenciado pela nação de Israel, veja, nós só somos capazes de falar através de palavras. Mas o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que fez tudo o que existe, ele fala através de palavras e também de coisas. Nós não temos essa capacidade, nós falamos apenas através de palavras. Então, veja, o que é que essas situações que aconteceram revelam a respeito de Jesus? Como que elas são alegorias, conforme explicado no livro na carta de São Paulo aos Hebreus, alegorias a respeito da nova aliança que foi feita através de Jesus Cristo. Esse é o primeiro sentido espiritual que você precisa procurar quando você lê a Sagrada Escritura. O segundo sentido é o sentido moral. O que isso me ensina para a minha vida prática? O que isso me ensina a respeito do meu comportamento e da minha maneira de agir? Fácil de entender. E o terceiro sentido é o sentido anagógico, ou seja, como que isso pode me ajudar a crescer espiritualmente e me assemelhar ao Senhor, configurar a mim mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse caso, o sentido alegórico ele foi explicitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho segundo São João, capítulo 3, o versículo 14. Evangelho de São João, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, o versículo 14, aonde Jesus Cristo ele disse o seguinte: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Ou seja, a imagem da serpente de cobre, ela teve um uso. Por que não era um uso idólatra, um uso devocional? Porque ela apontava para o protótipo que estava no céu, Jesus Cristo. E essa era a razão. E o fato de ser feito como serpente foi uma ordem do próprio Deus, não foi uma ideia que os israelitas tiraram da cabeça. Até porque ninguém nunca havia visto a Deus. O próprio Deus disse a Moisés: você não poderá ver a minha face e continuar vivo. Então, o Deus de Israel,
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, até então nunca havia sido visto. Porém, isso mudou. Isso mudou a partir da encarnação do Verbo. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais à frente, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, veja, o Deus que não podia ser visto, de repente revelou-se fisicamente, visualmente à humanidade na figura de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Quem me vê, vê ao Pai. Lembra-se desse trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João? Você se lembra disso? O apóstolo Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não me tendes conhecido? Quem me vê, vê ao Pai. Mais à frente, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, a partir de então, foi possível que o uso devocional das imagens, que sempre aconteceu na antiga aliança, como nós mencionamos a respeito da serpente de bronze, das imagens da Arca da Aliança, das imagens do Templo de Jerusalém, esse uso devocional de imagens na adoração, ele passou a poder incluir imagens de Jesus Cristo e imagens do Pai também. Por quê? Porque aquele Deus que nunca havia se revelado, que ninguém nunca havia visto, passou a ser visto. Passou a ter uma imagem física. As pessoas viram a Jesus. As pessoas o tocaram, as pessoas o viram. Viram a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua barba, a sua altura, o seu peso, o seu biotipo, o seu rosto. As pessoas viram isso. Então, veja, primeiramente nós vimos que não há nada de errado ou de pecaminoso no uso devocional das imagens na adoração, desde que esse uso devocional não evolua negativamente para o uso idólatra. A imagem deve ser utilizada na adoração como representando o protótipo que está no céu. E por que se pode fazer imagem de Jesus? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Infelizmente, naquele momento, nós não tínhamos máquinas fotográficas que pudessem fotografar a Jesus para que cada um de nós tivesse uma foto dele em nossa casa, assim como nós temos, por exemplo, fotos dos nossos amigos e parentes falecidos. Eu tenho foto do meu pai falecido, né? Minha mãe é viva, meus avós são vivos, mas eu também tenho foto da minha mãe, tenho foto também dos meus avós, dos meus irmãos. Você também deve ter na sua casa. E com certeza você não acredita que, pelo fato de que aquilo é apenas uma imagem, uma representação, você não deve acreditar, imagino eu, que você externar carinho por aquela representação, aquela imagem, seja uma violação de fidelidade do seu amor para com a pessoa. Com certeza não, você sabe que isso não faz sentido. Com o uso devocional das imagens é a mesma coisa. Por que é que se pode fazer imagens a respeito de Jesus? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por que é que se pode fazer imagens agora do Pai? Porque quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Percebe? E por que é que se pode fazer imagens dos santos? Primeiramente, o que são os santos? O que são os santos? Os santos são pessoas que configuraram-se inteiramente a Cristo. Lembre-se das palavras de São Paulo: de modo que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, todos nós, a partir de Jesus Cristo, temos o mandamento de nos configurarmos a Jesus, ou seja, nos assemelharmos a Jesus.
Os santos são aquelas pessoas que conseguiram isso. Os santos são aquelas pessoas que atingiram um estado de perfeição. Pessoas que superaram o pecado e que atingiram a santidade, configuraram-se inteiramente a Cristo Jesus. E por que é que eles podem ser representados através de imagens, e essas imagens podem ser utilizadas na adoração também? Porque, como disse também, novamente, São Paulo, assim como antigamente trouxemos a imagem do homem terrestre, agora em Cristo nós trazemos a imagem do homem celeste. Ou seja, aquelas pessoas, ao atingirem a santidade, ao configurarem-se inteiramente a Cristo Jesus, passaram a ser perfeitas representações de Jesus na terra, de modo que quem os visse, via a Jesus, assim como quem via a Jesus, via o Pai. Percebe? Tornai-vos meus imitadores, disse São Paulo, assim como eu sou de Cristo. Então, você perceba que a linha, no final, sempre chega em Deus. A devoção, através das imagens, dos ícones, não para nas imagens. Por quê? Porque elas apontam sempre no final para o protótipo, que é Deus. Ele é sempre o destinatário da veneração que é dada às imagens. Se você venera a imagem de um santo, você venera a Cristo. Por quê? Novamente, tornai-vos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Conforme outrora trouxemos a imagem do homem terrestre, agora em Cristo nós trazemos a imagem do homem celeste. Então, quando você venera a imagem de um santo, você venera a Cristo. E quando você venera a Cristo, você venera o Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor Deus do universo, Criador de todas as coisas. Porque quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, disse São Paulo aos Colossenses. Então, a liturgia diária desse 28 de março de 2023, ao nos trazer esse relato bíblico a respeito da serpente de bronze no antigo Israel, mais uma vez nos traz a importância e a necessidade de nós adquirirmos o conhecimento correto a respeito da prática da fé cristã. Como surgiu a fé cristã? Jesus Cristo veio, ele existiu, e pessoas depositaram fé nele. Dessas pessoas, 12 foram escolhidas por ele para instruir as outras a obedecê-lo, os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos transmitiram a fé, de modo que, para que você adore a Deus da maneira correta, você precisa adorá-lo da forma como foi ensinada pelos santos apóstolos, porque foram eles que estiveram com Jesus. Foram eles que receberam dele o Espírito Santo, a graça, o munus de instruir e de trazer as pessoas a ele. Lembre-se do que Jesus Cristo disse: recebei o Espírito Santo aos apóstolos, soprou sobre ele. Capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. De agora em diante, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, estes serão por mim perdoados. E aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, estes serão por mim retidos. Em outra ocasião também ele disse: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. De modo que a fé cristã correta é aquela que foi ensinada pelos santos apóstolos. E a heresia iconoclasta de rejeitar, de repudiar o uso devocional de imagens na adoração não provém dos apóstolos, porque os apóstolos faziam utilização dessas imagens sagradas na sua adoração.
Os apóstolos adoraram a Deus no templo de Jerusalém enquanto ele existiu. Os apóstolos adoraram Jesus feito homem, matéria, descido do céu, a imagem do Pai. Os apóstolos o adoraram. Adoraram ao Pai através de Jesus. Adoraram a Jesus porque isso significa adorar ao Pai. Porque Jesus compartilha a mesma natureza divina do Pai. Ele não é uma criação, Jesus não foi criado pelo Pai. Jesus foi gerado, ou seja, ele contém em si a mesma natureza divina do Senhor Deus do universo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Entende isso? Compreende essa situação? Então, veja, é preciso que nós nos atenhamos àquilo que a Santa Igreja Católica sempre nos ensinou e repudiemos heresias como essa do repúdio às imagens, do repúdio aos ícones, algo que já foi respondido há tanto tempo, algo que já foi refutado pela Igreja, repudiado pela Igreja há tanto tempo. Não há como nós continuarmos enchendo a cabeça com tanta caraminhola em coisas que já são tão superadas. Eu estou me esquecendo de mencionar algum detalhe, estou tentando me lembrar aqui, mas está difícil. Vocês me perdoem, eu tenho TDAH e às vezes eu me esqueço. Eu estou falando uma coisa, tenho outra engatilhada e às vezes me esqueço na hora de falar essa outra. Nem sempre eu trago comigo anotações. Nesse momento aqui, por exemplo, eu não estou munido de anotação nenhuma. Por isso, muitas vezes eu esqueço daquilo que eu gostaria de dizer e me lembro só depois. Mas, em suma, é isso. Em suma... lembrei. Uma outra razão que é muito importante, que é mencionada também aqui, revelada perfeitamente aqui, através desse livro dos Números, o capítulo 21, que é: as pessoas que olhavam, que cultuavam naquele momento do flagelo das serpentes, aquela serpente de cobre, recebiam a cura das mordidas das serpentes venenosas. O que é que isso mostra de uma maneira clara? Veja, o Senhor Deus do universo é o Criador de todas as coisas. A matéria, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós vemos, só existe pela vontade de Deus. Nós somos matéria e somos criados por Deus. É por isso que a criação ela é sagrada, porque ela foi feita pelo dedo de Deus. Ou seja, conforme esse relato da serpente de cobre, da serpente de bronze, ela nos ensina, a matéria ela é canal da graça de Deus. É possível que você receba a graça de Deus, que é imaterial, que é invisível, através de elementos materiais, corpóreos, visíveis, como foi o caso dos israelitas em relação à serpente de bronze, como foi o caso das pessoas no livro dos Atos dos Apóstolos, que eram curadas apenas por se posicionarem sob a sombra do apóstolo São Pedro. Quando São Pedro realizou o primeiro milagre, curando um paralítico, curando um coxo no templo de Jerusalém, as pessoas começaram a trazer doentes para que ele os curasse. E aquelas pessoas que estavam num lugar por onde simplesmente passava a sombra do apóstolo São Pedro eram curadas. Mais à frente, também no livro dos Atos dos Apóstolos, pessoas eram curadas por tocarem, por cultuarem naquele momento os guardanapos usados por São Paulo. Ele tomava uma refeição, deixava o guardanapo sobre a mesa, as pessoas tinham tanta fé, sabiam que se tratavam de um homem santo, sabiam que o Senhor se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que por sua vez continuou a se revelar na pessoa dos santos. Assim como outrora trouxemos a imagem do homem terrestre, e agora em Cristo trazemos a imagem do homem celeste. De modo que você cultuar os santos significa cultuar a Jesus, através do qual significa cultuar o Pai.
Então ele tomava as suas refeições, deixava o guardanapo em cima da mesa. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos. As pessoas pegavam aquele guardanapo com tanta fé, porque aquilo havia sido tocado e utilizado por um homem santo, e tocando aquele guardanapo elas eram curadas das suas moléstias. Ou seja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a matéria, a criação, as coisas que Deus tocou sempre puderam ser canal da graça de Deus. Sempre. Tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. De modo que é possível sim que você, fazendo o uso devocional correto, fervoroso das imagens sagradas, não utilizando-as como ídolos, mas utilizando-as como ícones, é possível que essas imagens possam ser para você canal material, corpóreo, visível da graça de Deus que é invisível, assim como foi no caso da serpente de cobra, assim como foi no caso dos guardanapos de São Paulo, assim como foi no caso da sombra de São Pedro. E agora é com você, cabe a você. Eu sei que eu falo isso principalmente para os protestantes, e é o foco do meu apostolado, porque eu era protestante. Eu passei 30 anos da minha vida como testemunha de Jeová, eu passei 30 anos da minha vida como protestante, e até o fim da minha vida eu vou utilizar todos os meios que eu puder para desfazer o mal que eu fiz ensinando heresias, ensinando doutrinas falsas. E como eu vou fazer isso? Ensinando a doutrina católica para esse público que eu conheço, para esse público que eu sei como pensa, para esse público que eu sei as reservas teológicas que tem, eu sei como estudam, eu sei como rezam, na verdade não rezam, oram, eu sei como pensam teologicamente. Eu usarei esse apostolado e todos os meios que eu tiver, concentrando os meus esforços na conversão dessas pessoas, dos protestantes. É onde eu acho que eu posso ajudar melhor, é onde eu entendo que eu posso ser de maior ajuda e de maior cooperação ao propósito da salvação do nosso Senhor, o Deus do Universo. Acho que é tudo. Penso que eu não esqueci nada. Muito obrigado pela sua atenção. Caso você ainda não tenha feito isso, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que você possa receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Vá na sua própria Bíblia, leia na Sagrada Escritura esses vários trechos que eu mencionei e veja com seus próprios olhos aquilo que eu expliquei aqui, que não foi inventado por mim. Graças a Deus eu não inventei nada. Se eu tivesse que inventar, seria uma perfeita desgraça. Essa é a fé que foi revelada pelo nosso Senhor aos seus apóstolos, e dos apóstolos ela foi transmitida à humanidade inteira até chegar aos nossos dias hoje. E nessa fé nós devemos viver e morrer. Um grande abraço, comente aqui também o conteúdo, diga aqui o que você acha a respeito desse assunto. O máximo que vai acontecer, eu costumo responder todos os comentários, mas se você me ofender de alguma forma, o máximo que vai acontecer é que eu exclua o seu comentário. Isso se eu não te der uma resposta bem mal criada também, coisa que eu não devo fazer, mas às vezes a gente age por impulso. Então será melhor se eu apenas excluir certos comentários. Mas diga aqui o que você acha. E se quiser entrar em contato comigo, faça-o através aqui desse canal também. Tá bom? Um grande abraço, nós nos vemos por aí, até o próximo vídeo e fique com Deus. Que Nossa Senhora e nosso Senhor Jesus Cristo abençoem e protejam a você e a sua família. Glorifiquemos ao Senhor com nossas vidas, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.